Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Surpresa! Live surpresa no Facebook. A data, dia 6 de agosto de 2020, 9h10 da noite. Mas vai dar mais ou menos uma hora exata, como descrito, né? Bom, Pai de Deus para os irmãos que vão ver agora, os irmãos que vão ver depois, certamente. Live surpresa. Não avisei, era para eu ter feito ontem, mas pelos caminhos de Deus, estamos fazendo agora sobre esse assunto. Irmãos, nós vamos falar sobre a intercessão. Esse assunto sobre a intercessão, as pessoas acham, irmãos, que simplesmente é qualquer coisa, né? Relacionada a você orar por alguém, orar por uma pessoa que às vezes não está protegido completamente como os fios são protegidos de um jeito, né? E as pessoas que são desprovidas da proteção do anjo que cerca, né, irmãos, o nosso domo, que eu vou explicar a vocês daqui a pouco no desenho, são desprovidos disso. Então, às vezes, é necessário que as pessoas próximas intercedam por elas, sabe, irmãos? Então, hoje é uma explicação de um estudo bíblico, como Deus falou, mas eu acho que vai edificar muito aqui hoje. Eu já vou pesquisar aqui no celular, porque nós vamos acompanhar pelo celular também. Então, o que é a intercessão? Deixa eu achar aqui, primeiramente, sem perder tempo. Primeiro eu vou explicar falando, depois eu vou explicar no desenho para vocês entenderem. Conforme também as escrituras bíblicas, tá? Tudo dentro das escrituras bíblicas também. Bom, para começar, o que eu posso falar a vocês? Um dicionário. É importante nós pegar um dicionário. E eu acho que o dício pode ajudar bastante no significado da palavra intercessão. Bom, o que é intercessão? No substantivo feminino, é a ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. É de você fazer uma solicitação para outra pessoa, é de você pedir para alguma outra pessoa algo na vida dela, é você interceder, entendeu? É um pedido também, ó, aqui, ó, relacionado ao que a gente vai falar, é isso aqui, ó, pedido ou oração feita em favor de outra pessoa. Nós vamos explicar isso. É a pedido ou oração feita em favor de outra pessoa. A ação que interfere no desenvolvimento de outra, mediação, intervenção. Venceu o debate com intercessão do professor. Um exemplo aqui do verbo. Então, como vocês podem entender, é a ação de orar por favor de outra pessoa que você vai interceder. Agora, eu vou pegar aqui os 7 benefícios da intercessão. Quais são os 7 benefícios da intercessão? Nesse estudo, feito no dia 4/7 de 2018, que fala sobre os 7 benefícios da intercessão. De um artigo aqui que eu peguei aqui agora. Vamos ler aqui, ó. A atividade da intercessão tem muitos benefícios, além de uma liberação maior do poder de Deus aos outros. A intercessão, ela normalmente, irmão, nos leva à intimidade, transforma os nossos corações, porque muda o coração das pessoas, unifica-nos numa comunidade, renova a nossa fé, entendeu? Ela unifica em nossa comunidade, ele renova também a nossa fé, ele multiplica as bênçãos em volta para nós e nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Agora, o benefício da intercessão. Primeiro item, aprofunda a intimidade e estimula a transformação. Primeiro item, o benefício da intercessão, número 1, aprofunda a intimidade e estimula a transformação. A intercessão, de uma forma geral,
nos ajuda a crescermos na intimidade com Deus e transforma os nossos corações, fazendo com que internalizemos a palavra de Deus, à medida que a oramos de volta a Ele, devido ao fato de que as palavras de Jesus são espírito e vida, certo? Elas têm o poder de transmitir a vida a nós, à medida que a declaramos. Como está escrito em João, capítulo 6, né? As palavras que eu, que é Jesus, vos tenho dito, são espírito e são vida. Eu posso confirmar isso na Bíblia para vocês. Capítulo 6, no verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Daqui a pouquinho eu vou explicar no desenho. O que é uma pessoa provida, né, da presença do Espírito Santo, que tem o dom, que eu vou mostrar a vocês no desenho, como numa palavra. Glória ao Senhor, tem a proteção divina de Deus, tem a proteção do anjo que fica à tua volta e também guarda do inimigo que está fora do domo. Vocês vão entender isso já já. E a gente também tem a outra vertente das pessoas que estão desprovidas deste domo que protege, espiritualmente falando. Então, como vocês entendem, o Espírito é o que vivifica na gente. O Espírito Santo que vivifica. E a carne para nada se aproveita. Então, como fala, as palavras que eu vos disse são o quê? Espírito e vida. Então, todas as vezes que dizemos o que Deus diz, isso marca os nossos corações e nos transforma em pequena medida, porque recebemos uma pequena transferência em nossa vida. Isso progressivamente renova nossas mentes e sensibiliza os nossos corações. Imagine um programador de computação que escreve muitas linhas de códigos, um exemplo de um programador, enquanto desenvolve um programa de computação. Ele fez um curso, ele foi aprendendo. Na verdade, ele começou assim, não sabia nada de programação. Aí ele foi começando a aprender os algoritmos e com os algoritmos ele aprendeu então a programar o computador. Então a gente faz algo semelhante a isso, certo? A gente escreve uma linha de códigos em nossos corações, né? Todas as vezes que declaramos a palavra de Deus e volta a Ele em quê? Em oração. Tudo o que dizemos de acordo com Deus é como um código. Tudo que a gente fala com Deus é como um código que está sendo escrito nos nossos corações, no íntimo dos nossos corações. Então isso vai marcar os nossos corações. Muito embora não consigamos medir com precisão a mudança em semanas ou meses. Você não vai perceber a mudança assim, de um dia para outro, né? Leva tempo, leva bastante anos, que a gente chama, por exemplo, de maturidade espiritual. Então a maturidade ela vai entrando no teu coração, você vai aprendendo com a palavra, você vai colocando em prática no teu dia a dia e devagarinho a mudança interna vai acontecendo nas pessoas. Então, a gente não tem assim como medir com precisão essa mudança em semanas ou meses. Não dá para você medir. Mas, porém, como está descrito que ele faz aqui no estudo, com o passar dos anos, a mudança dentro de nós será profunda. Então, não é de um dia para o outro, é anos, é que eu falo. Porque todo dia, né, se você está dentro de um propósito espiritual, na presença de Deus, com o passar do tempo, este propósito, ele vai aumentando. Não é verdade? Você tem sim seus desvios, você tem às vezes suas fraquezas, mas você não chega a apostatar, que é a parte de baixo da linha. Se você está pecando, e você vai perdendo a fé,
cada vez que você peca e não arrepende, você vai caindo na curva, até que você vira o quê? Apóstata. Aí você está em apostasia. A apostasia já está no lado do que a gente chama de o contrário da maturidade, da imaturidade. Entendem? Mas as pessoas quando pecam, na parte do justo, ela peca, mas ele nunca cai na curva da apostasia. Ele vai descer, de repente ele se arrepende e sobe de novo mais ainda. Porque cada vez que ele tropeça, ele vai subindo mais alto. Assim. Que é o que a gente chama de maturidade espiritual. Que leva para o processo de santificação, como a gente disse em lives anteriores do Face. Vamos continuar aqui. As nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações mais do que tentamos, né? É como fala aqui, ó. As nossas orações pelos outros, então é intercessão, irmãos, afeta os nossos próprios corações mais do que detectamos. Talvez a gente não sinta nada ao orarmos por uma nação que seja remota e não diga. No entanto, há um impacto acumulado em nossa vida que frequentemente passa despercebido. O fato de estarmos envolvidos em oração por reavivamento e justiça muda muitas coisas no que nós frequentemente não nos damos conta de não conseguimos medir facilmente. Pense nisso em um momento. Simplesmente, nós não sabemos onde estaríamos hoje, verdade? Se houvéssemos negligenciado a oração com o passar dos anos. Onde estaríamos com a nossa maneira de pensar? Que emoções negativas poderíamos ter desenvolvido se houvéssemos vivido num vácuo espiritual da falta de oração? Qual poderia ser a diferença dos nossos amigos e das nossas conversas se não houvéssemos persistido com veemência na oração por reavivamento e pelos outros? Não é possível saber que males temos evitado em nossa vida interior, simplesmente como resultado de uma constante intercessão pelos outros. O oposto é igualmente verdadeiro. Se a oração não tem sido uma parte habitual em nossas vidas, então algumas das dificuldades e emoções negativas que experimentamos podem ser muito bem atribuídas à falta de relacionamento crescente de Deus por oração. Eu estimulo que os que são iniciantes em oração e os que não têm sido constantes na oração a começarem hoje, de pequenos passos em sua caminhada de crescer em oração e observe o que Deus fará em sua vida. Então, irmãos, é como falo, os nossos corações, eles já são purificados, eles já são mudados, eles já são lapidados. E não tem nada demais de você orar pelo próximo. Afinal, é o amor ao próximo. Por isso que, às vezes, é necessário a intercessão. Então, um dos benefícios dessa intercessão é que ela aprofunda a sua intimidade e estimula a sua transformação. Vamos começar com o primeiro desenho aqui. Deixa eu pegar aqui o Paint, para vocês entenderem. Como vocês sabem na palavra de Deus, irmãos, eu não estou aqui com a parte do verso aqui da Bíblia, mas eu acho que Deus vai dar graça de lembrar. Mas vamos lá. Irmãos, lembra da curva que eu falei para vocês? Quando você intercede por alguém, vamos dizer nós aqui primeiro. Vou começar aqui o desenho, tá, irmãos? Vamos lá. Bom, a gente tem que lembrar uma coisa. Nós temos duas curvas aqui sobre a questão de duas coisas que vocês têm que ter em mente. Eu vou dividir aqui e vou dividir aqui os dois lados. O lado da pessoa que anda com Deus tem a seguinte vertente. Você tem a pessoa. Eu vou desenhar aqui a pessoa. Não sei como que desenha, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Ó. Essa primeira pessoa que eu vou desenhar pode ser você, pode ser o seu irmão, pode ser seu companheiro. Não importa. Eu vou desenhar um carinha. O cabelo tá meio feio, mas tudo bem. Vamos pôr essa pessoa aqui.
A pessoa que anda com Deus, ela vai ter, eu vou desenhar aqui grande para vocês verem, ela vai ter um domo protegendo, tá? Vocês vão entender isso aí daqui a pouco. Esse aqui é o domo, tá? Que protege essa pessoa. É que nem um vidro. É que nem se você estivesse dentro de um vidro. E fora dela tem alguém que protege você. Eu vou desenhar em roxo essa pessoa que protege você. Eu vou desenhar, tá? Não sei desenhar direito, mas tudo bem. Essa pessoa, vamos supor, tem asas. Não confunda com fada não, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Tem uma auréola. Tem uma auréola. Tá? Esse que te protege é o anjo. É o anjo que te protege. Esse anjo aqui, ele fica em volta do teu domo. Ele fica sobre ti. Eu vou tentar procurar aqui a palavra depois, se alguém lembrar. Ou pode comentar depois. Mas tudo bem. Esse aqui do teu lado é o anjo. Ele te protege. Tá? Esse aqui é você. Esse é o justo. Esse aqui é o justo, tá? Esse é o justo. Tá aqui. Essas pessoas que estão firmes. Você está dentro do domo. Tá bom? Deixa eu tentar procurar aqui a palavra. Deus vai me dar a graça de conseguir. Deixa eu ver se eu lembro, porque na hora eu não lembro aqui, né, irmãos? Deixa eu procurar aqui. Ó. Tô procurando aqui, irmãos. Eu estou começando a me atrapalhar. Que, Daílson? Não. Porque você deve ter desconectado. Ai, Deus. Onde a gente tem? Não tem nada, não. O que você quer colocar? Não, tá, pode colocar qualquer um aí, ó. Não, tá aí. Ó. Então, irmãos, como que eu tô dizendo a vocês? Deixa eu encostar essa porta, pra ninguém me atrapalhar. Tô tentando procurar aqui, irmãos, que eu não lembro da palavra. Ai, meu Deus, não vou achar aqui. Irmãos, eu vou explicar do meu jeito aqui, tá? Do que eu entendi. Ó, prestem atenção. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Irmãos, a gente tem um lado aqui. O que é intercessão? A intercessão vocês vão entender. É quando a gente intercede em oração na vida de alguém
que é desprovida deste dom aqui, né? Que ela na qual está selada no Espírito Santo. Porque se ela é de Deus, se ela é de Jesus, como o justo que está aqui, revestida pelo dom, o anjo está entre nós aqui. Ele está sobre este dom aqui. Então, irmãos, esse dom, ele evita que você anda dentro da iniquidade. Porém, vale dizer que em volta desse círculo aqui do domo, em volta desse círculo, vale dizer que o inimigo, eu vou até colocar aqui, não sei nem desenhar o inimigo, mas tudo bem. Vamos supor que aqui em volta, dá um chifre grande, o inimigo é sujo. Vale dizer que o adversário, eu não sei desenhar aqui, né? Então, o adversário, ele está esperando uma oportunidade, o adversário, para te lascar a pessoa que está firme com Deus. Então, se ela está revestida pelo dom, ela está revestida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vivifica dentro dessa pessoa aqui que vocês estão vendo. E o anjo, ele fica em volta do domo para te proteger de toda aflição e de todo o mal. Porque se você fortalece da palavra de Deus, né, geralmente o justo se fortalece na presença de Deus, certo? Então o adversário, ele não pode fazer nada. Porém, tem um detalhe. Se a pessoa, o justo, acabar ocasionalmente pecando, se este justo aqui acabar, como está na Bíblia, pecando, se ele pecar, vem a tentação. Mas se ele pecar, este domo aqui, ele vai o quê? Ele vai rachar. Tá? Ele vai rachar. Eu vou até marcar aqui essa parte aqui. Ele vai acabar rachando. Tá vendo aqui, ó? Aí o domo rachando, o inimigo, ele vai tentar entrar dentro para fazer com que o coração pereça, que você acaba perecendo da presença de Deus. Mas quando você ora, você se arrepende da tua prática do pecado. Afinal de contas, Jesus fala claramente que aquele que estiver constantemente em oração, constantemente buscando a presença de Deus, buscando a presença de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, não é verdade? Se arrependendo de todo o mal, se arrependendo da tua iniquidade, consequentemente, né, o domo ele vai fortalecer de novo. E isso aqui que vocês estão vendo agora, então se Jesus perdoa os teus pecados, o que acontece com o teu domo? Ele é fortalecido. E aquilo que estava rachando no seu domo, ou seja, da tua proteção espiritual, que é fortalecido, ele acaba então fortalecendo mais e mais este domo aqui. Então ele vai fortalecendo mais e mais. Então fica mais forte ainda. Certo? Vai ficar mais fortificado. Entendeu? Mais fortificado fica o seu domo. Consequentemente, o inimigo não poderá rachar o domo. Por isso que a gente tem que guardar, irmão, de todo o pecado e de toda a iniquidade, né, irmãos? Afinal de contas, irmãos, aquele que perseverar até o fim é salvo. Então, do lado do justo, vocês entenderam? Este domo aqui, irmãos, é a proteção espiritual revestida pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, você aceitou Jesus. Então, Jesus está zelando da presença dele. E o anjo está em tua volta. Porém, se você peca, se você faz alguma coisa errada,
este domo ele acaba rachando e o inimigo entra, porque afinal de contas ele é um astuto tentador, para então te enfraquecer da sua fé. Mais ou menos isso nessa questão, tá? Então, quando você está na presença de Deus, uma das coisas que Deus faz na tua vida é o quê? É você aprofundar a tua intimidade e a transformação quando você intercede por alguém. Certo? Porque, irmãos, tudo começa a passos pequenos. Como se você estivesse aprendendo um algoritmo. Você que é novo na fé, como se você aprendesse um algoritmo na vida. E, consequentemente, depois você vai aprendendo a programar. Assim é na vida de um justo verdadeiro. Tudo começa pequeno. Tudo começa com aprendizado. Porque os imaturos da fé, eles não conhecem completamente a intimidade com Jesus e com Deus ainda. Mas com o passar do tempo, de acordo com o propósito, de acordo com que a pessoa vai orientando na presença de Deus, então ela vai fortalecendo na presença de Deus. Então as nossas próprias orações, pelos outros, quando a gente ora, que é interceder, afeta os próprios corações, nossos próprios corações são afetados. Mais do que detectamos. Então a gente não sinta nada a orarmos por uma nação, ou seja, remoto, orando dica, mas você vai perceber dentro de ti um impacto cumulado em nossa vida que nada frequentemente passa despercebido. Entendeu? Você não vai perceber muito, mas dentro de ti ocorre uma forte fortificação espiritual, irmãos. Você não para nem na internet aí, mulher. Você vai lá. É verdade? Ah, tá louco, não para, rapaz. Vai entrar. Então, irmãos, só de você interceder pelos outros, você, às vezes, a gente não sabe assim dizer quais são os males que tem evitado em nossa vida interior. Quantos males que Deus te livrou? Quantas vezes que Deus fortaleceu o teu dom? Consequentemente, pela oração que você intercedeu pelos outros. Então, o oposto é igualmente verdadeiro. Essa oração tem sido parte espiritual em nossas vidas, como a gente sabe, né, irmãos? Então, algumas de nossas dificuldades e tantas as emoções negativas, né, que experimentamos, elas podem ser atribuídas à falta de relacionamento crescente em Deus com oração. Então, se você não conversa com Deus, não se arrepende do seu pecado, né, enfraquece, é o que acontece, seu domo, ele é rachado. Afinal de contas, a tentação, ela faz com que o domo que reveste você seja rachado. E o inimigo tem a oportunidade de atrapalhar a tua vida. É o que a gente chama, por exemplo, de tentação, também chamado, quando você enfraquece, chamada de é a tentação propriamente dito. E o consumo da tentação faz com que o inimigo entre no teu domo e enfraqueça você na fé. Entende isso, irmãos? Então você tem que buscar constantemente a presença de Deus para que o seu domo, como você está vendo aqui, este domo aqui seja fortalecido. Fortalecido. E você fortaleça da presença de Deus. Glórias a Deus, certo? Segunda questão sobre a intercessão. Aumenta o entendimento. Vamos lá. A intercessão libera revelações, como fala aqui, né? Espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 17. Enquanto Daniel orava com persistência, Gabriel visitou e lhe deu a capacidade para entender coisas espirituais. Olha o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 a 23. Falava eu ainda em oração e súplicas, colocando minhas petições diante de Deus, enquanto eu ainda falava com Deus em oração. Gabriel, o homem, me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir percepção
sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta, e a ordem para que eu viesse entregar a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Daniel capítulo 9, versículo 20 a 23. Então, ele estava orando e ele estava suplicando as suas súplicas perante Deus. E o próprio Gabriel veio então transmitir a percepção, a sabedoria e o conhecimento. Certo? E ele veio lá dar uma resposta para Daniel. Então, Paulo orava para que os santos crescessem no entendimento, para que a Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibas. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Está vendo aqui? Quando o Paulo clamou a Deus, né? O próprio Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, deu para ele o espírito de sabedoria, deu o espírito de revelação, dentro do conhecimento de Deus, não é verdade? E os olhos do vosso coração, a candeia que ilumina os nossos corações, o azeite, né, que transborda nos nossos corações, fazem que sejam iluminados para que saibas. Afinal de contas, é como fala, nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo, é verdade? E o que faz nós enxergar a verdade, a justiça, a retidão? O Espírito Santo que nos reveste. Por isso que nós temos aqui, irmãos, como eu mostrei aqui no desenho, este dom. O justo verdadeiro tem este domo. O filho tem este domo. O ímpio não tem domo. Não tem domo, tá? O ímpio não tem este revestimento que vem do céu, tá? Por quê? O justo, ele foi renovado. Teu coração purificou-se. Eu vou mostrar para o seu coração de um justo, como vocês podem ver aqui, ó. O coração de um justo verdadeiro, ele está o quê? Transformado, tá? Transformado pela redenção através de Jesus Cristo, certo? Como a gente está falando aqui, através dentro do vosso coração, vem a sabedoria, vem a revelação, vem o conhecimento. Porque nossos olhos são candeia do vosso coração. Porque o que está no nosso coração, né, irmãos, é o que vem na nossa mente. O que está na nossa mente vem no nosso coração. É que nem se você fala, se você é uma pessoa firme com Deus, você vai falar palavras que edificam para as pessoas em volta. Porque o próprio sentimento do coração faz com que você tenha atitudes boas. Mas o ímpio, se ele xinga e faz palavrão, porque o intento dele está no coração dele. O coração dele é duro. O coração dele é podre. Não vale de nada para Deus. Estão entendendo? Porque ele é cego. Ele é cego. Se nós de um lado tem o justo, do outro lado, vamos desenhar uma pessoa que não tem esse revestimento. Essas pessoas, elas são desprovidas da presença de Deus. Então essas pessoas aqui, essas pessoas aqui, ó, são ímpias. O ímpio, seu coração, como vocês sabem, ele é de pedra. Ele é frio. Ele é frio. E o coração dele é completamente de pedra. Então, ele não tem o revestimento da proteção. Então, o inimigo, ele já invade
O adversário da nossa alma, ele, com a liberdade que ele tem, ele já invade o coração desta alma e faz com que o coração dessa pessoa fica corrompido, certo? O seu coração fica corrompido pelo pecado, sabe? Corrompido, certo? O coração do ímpio é o quê? É corrompido, irmãos. É corrompido. Então ele fica desprovido da presença de Deus, irmãos. Porque perece. Perece da presença de Deus. Perece da presença de Jesus. Então é completamente corrompido. É desprovido da salvação. É desprovido. O adversário entrou, a pessoa pecou, os intentos do seu coração eram maus, suas intenções eram ruins, não é? Suas intenções eram ruins. Então ele não tem, a exemplo do justo, a proteção. Ele não tem esta proteção aqui, ó, este domo. Porém, tem um detalhe que eu vou mostrar já já. E vocês vão saber. Vamos para o 3 aqui, do benefício da intercessão. A intercessão, vamos lá continuar aqui. A intercessão libera o poder. Então, a intercessão faz o quê? Libera o poder de Deus. A intercessão libera o poder e a justiça de Deus à medida que muda a atmosfera espiritual das cidades. Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando Daniel orava, as atividades angelicais aumentavam e as atividades demoníacas eram obstruídas no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Há uma lei irrefutável que observamos na história. O reavivamento é liberado. Esse reavivamento, irmão, é a individual, tá? Não é grupo. É liberado numa medida muito maior quando a oração dia e noite é oferecida. Quando você ora constantemente, as atividades angelicais na tua vida aumentam. E essas atividades demoníacas são obstruídas do mundo espiritual, ou seja, são destruídas, são cortadas as atividades do inimigo. Então, como fala, contudo, essa espécie só se espere por meio de oração e jejum. Lembra das castas de demônio? Se você ora, você não está intercedendo por alguém? Você não está num propósito? Vou dar um exemplo para você de intercessão aqui no desenho. Presta atenção. Como que a coisa é séria. Irmãos, mesmo que a pessoa é má, negligente, e Deus toca para você orar, porque talvez a pessoa possa vir a cometer. Vai saber se a pessoa é morna também. Que os mornos que existem, vale dizer que os mornos, eles conhecem, inclusive, a palavra de Deus. Mas o coração do morno é assim, ó. Vou dividir ele aqui, tá? Vou dividir ele aqui em dois. Então ele tem duas metades. Ele tem uma metade corrompida e ele tem uma metade amadurecida. Então, eu vou marcar aqui para vocês. Um coração que vocês estão vendo aqui, um coração, este aqui, é o coração do frio. É o coração do negligente, ou, vamos dizer assim, do ímpio mesmo. Esse é o coração do ímpio, tá? Esse é o coração do ímpio, tá? E este aqui é o coração do filho bastardo, ou morno, tá? Ou morno. Por que morno? É como eu falo, o filho bastardo, ele tem uma metade que anda no mundo, anda corrompido, anda no pecado, anda na iniquidade, faz a maldade, faz tudo que é podre, não é verdade?
A gente jamais pode falar que uma pessoa que é morna possa não ser quente. E uma pessoa que pode ser mesmo assim morna possa virar ímpia. Mas aí o que acontece? Vou dar um exemplo para você. Você está em oração e jejum. Esta pessoa aqui do lado está em oração e jejum. E ele faz o pedido para o Pai. Afinal de contas, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele ouve. Porque as ovelhas ouvem a voz de Deus. Lembrem disso? O justo ouve a voz de Deus. As ovelhas ouvem a voz de Deus. E o que Deus faz? Ele vai mandar luz. Presta atenção. Pessoa que não está desprovida da presença de Deus. Esse pode ser um morno, por exemplo, nesse exemplo. Aí você vai lá. Vem a luz divina. Vem a glória de Deus na tua vida. De alguma forma, Deus fez o seu movimento. Vou deixar aqui uma nuvem, né? Uma nuvem. Tá? Vou desenhar uma nuvem aqui. Da parte de Deus. Deus mandou tua força. E este coração podre começou, por causa do propósito que você fez com Deus, embora ele não tenha verdadeiramente o Espírito Santo, o coração dessa pessoa começa, à medida que passa o tempo, à medida que escolhe, vamos supor que vai escolhendo ser uma pessoa firme com Deus a partir de então. Deixa o pecado, deixa a iniquidade, deixa de ser morno. E aos poucos, ele que já tinha meio termo, começa a acontecer uma transformação do coração dele. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que na primeira instância, o coração dele é metade ímpia e metade é o quê? Morna. Metade morna, metade do ímpio, metade do justo. De repente, Deus ele entra e faz a obra. Afinal de contas, Deus ouve a oração de um justo. Isso é intercessão, tá, irmãos? Aí o que acontece com o coração? À medida que ele vai entendendo a palavra de Deus, o coração dele começa a mudar. Quer ver? Olha esse coração aqui, ó. Vamos supor que mais ou menos tudo isso aqui já saiu dele, de maldade. Então vamos supor que nesse segundo, o coração dele já está assim, ó. E a maldade da iniquidade já está saindo, ó, está mudando. Aí vamos para a terceira aqui, ó, o que acontece com o coração dele, ó. Ó o que acontece com o coração do morno, ó. Aí, nesse último aqui, acaba virando justo. Por quê? Ele se arrependeu dos seus pecados. Embora ele não estava conhecendo a palavra de Jesus, não estava conhecendo a palavra de Deus, ele era muito morno, estava em cima da parede, mas ele foi começando a entender a palavra de Deus, né? A palavra de Deus entrou, né? O justo verdadeiro, que a noiva, por exemplo, fez uma oração de intercessão e Deus, para cumprir a vontade, ele ouviu a oração do justo que intercedeu e nessa intercessão o seu coração começou a mudar. Ele que estava metade ímpio e metade morno, começou então a mudar o coração dele. E, consequentemente, começou a mudar. Ou seja, ele acabou virando um justo. E a partir daí, né, à medida que ele começou a conhecer a Jesus, por isso que eu falo que pode acontecer dessa pessoa morna virar justa. E o anjo começar então a proteger ele também. E o inimigo não poder fazer nada. Estão entendendo, irmãos? Isso chama intercessão. Isso é intercessão. Jesus, Deus, muda o coração da pessoa que é, por exemplo, morna. Que nem um pródigo, que nem um filho pródigo. Foi, fez sua escolha, gastou o teu dinheiro, mas se arrependeu e voltou para o Pai. Estão entendendo, irmãos? Glórias a Deus. Vamos continuar aqui agora. Isso é intercessão, irmãos. Isso que é intercessão. O amor do Pai
sempre muda o coração da pessoa. Porque as ovelhas ouvem a voz de Deus. E como eu falei uma vez, tanto a pessoa morna, ela pode virar completamente fria, ir para o lado do ímpio, ou ela pode mudar e acabar sendo completamente uma pessoa justa. Certo? Então, esse terceiro libera o poder de Deus. Isso que eu mostrei o desenho para vocês é o poder de Deus da oração de intercessão que aquela pessoa justa está fazendo pela pessoa que pode, de repente, estar morna da presença de Deus. Morna, né? Desprovida da proteção espiritual. Conhece, mas está muito corrompido, mas também tem uma parte que não está. Então, aquele coração muda. Então, a intercessão, como fala, libera o poder e a justiça de Deus. Certo? Quarto princípio. Une-nos uma comunidade ao expressar amor. A própria intercessão, ela também une os nossos corações, as pessoas e aos lugares pelos quais oramos. Cresceremos em nosso amor pelas pessoas, pelas coisas pelas quais oramos. Além disso, amaremos as pessoas com quem frequentemente oramos. É impossível orarmos por ou outro com alguém, habitualmente sem, mais cedo ou mais tarde, sentirmos amor por esta pessoa. Como João Calvino descreveu, né, irmãos? Interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e a prática de expressar o nosso amor por eles. A intercessão une as pessoas e é uma expressão prática de amarmos, pois libera a libertação aos necessitados e une o nosso coração às pessoas e aos lugares pelos quais oramos. O que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses está escrito, capítulo 1, versículo 19. Contanto também com a ajuda das vossas orações por vós. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Deixa eu ver se essa palavra aqui é. Ai, meu Deus. Certo? Vamos continuar aqui. O quinto princípio é que a intercessão também, ela renova a nossa fé. Como vocês viram, a gente tem que ter amor ao próximo. E o próprio amor do próximo, com respeito, com as pessoas, com a amizade que você tem, com amor, com mansidão, com exortação verdadeira da parte de Deus, quando você intercede pelos homens, ela é uma maneira poderosíssima de expressar o seu amor por eles. Pode ser seu inimigo, pode ser seu amigo, pode ser seu companheiro, não importa. O importante é você ter amor ao próximo como a ti mesmo. Quinto princípio, renova a nossa fé. A intercessão, ela renova a nossa fé. À medida que declaramos a palavra de Deus de volta a Ele, em oração. Fazer orações bíblicas edifica a nossa fé. A palavra resulta no fortalecimento de nossa fé para as promessas pelas quais oramos. Você descobrirá que a sua fé ficará cada vez mais forte à medida que desenvolver a prática de declarar a palavra de volta ao Pai na intercessão. Então, como vocês vêem na intercessão, como eu mostrei aqui no desenho de novo, vamos lá para o desenho. Quando um justo verdadeiro que está firme na fé com Jesus, ora, intercede pelas pessoas que são desprovidas deste domo espiritual, esse domo da proteção divina de Deus, afinal de contas aceitou Jesus, foi transformado por dentro, seu coração foi renovado, né?
Afinal de contas, é uma pessoa renovada, é uma pessoa convertida. Não que não possa pecar, pode acontecer dela acabar entrando em alguma tentação, né, quebrando o domo, e o inimigo entrar. Porém, se ela se arrepender, este domo aqui é fortalecido e o inimigo não pode entrar dentro para destruí-la. Né, irmãos? Então, uma pessoa justa, verdadeira, ela é revestida da presença de Deus. Porque o anjo está acompanhando na presença de Deus. E sempre à sua volta. Então, se você pode não ver, mas você pode, de repente, perceber que tem um anjo do teu lado, né? Te protegendo do inimigo, que fica em sua volta. À sua volta está o anjo, mas em tua volta está o adversário, esperando uma oportunidade para te tragar. Já o ímpio, já o meio termo, né? Eles são desprovidos deste domo aqui. Deste domo. Só os verdadeiros justos têm esse domo. Já as pessoas que andam de qualquer jeito não são revestidas. Porém, o justo verdadeiro, quando ele ora, intercedendo pelas pessoas mornas, né? Glória ao teu santo nome. Ele pode mudar. Porque a tua oração vem a intercessão do Pai. A intercessão do teu Pai pode aumentar o Espírito Santo dentro dele, pode livrar ele das magias do inimigo, pode livrar ele da aflição, da tristeza, da angústia, da depressão, da doença, da enfermidade, pode fazer ele enxergar a verdade, a orientação. Então, consequentemente, à medida que começa a conhecer Jesus, porque esta intervenção veio do Pai, acaba fazendo com que o teu coração seja purificado com o passar do tempo e acaba virando um justo verdadeiro como este justo aqui. Certo? Então, o que faz isso? Qual é o maior efeito disso? Aumenta a tua fé. Então, ele renova a sua fé, ou seja, fortalece você da presença de Deus. Sua fé cresce, sua fé renova. Vamos falar na palavra, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Sexto princípio, multiplica as bênçãos. A intercessão pelos outros multiplica bênçãos de volta sobre a vida e a família do intercessor. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração de bênção por outra pessoa, é uma oração que Deus devolve a você e os seus entes queridos. Afinal de contas, Jesus prometeu: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. A lei do reino exige que sempre recebamos mais do que distribuímos. A medida que damos em oração pelos outros será usada de volta a nós. Essa é uma das minhas promessas favoritas sobre a oração. Não importa por quem oramos, irmãos. Até mesmo quando oramos pelos nossos inimigos, como Jesus nos ordenou a fazermos. Acabamos assim sendo abençoados pelas orações que fazemos por eles. Então, Deus retribui a intercessão que você fez para aquela alma. E Ele te recompensa. Entendeu, irmãos? Então, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, a gente não pode ter raiva do nosso inimigo, mas também orai por todos aqueles que nos perseguem. Vai saber se não vão se converter. Vai saber se aquela pessoa morna vai ficar verdadeiramente do lado quente, do lado dos justos verdadeiros. Entendeu, irmãos? Então, quando oramos pelos nossos inimigos, somos forçados a lidar com as nossas próprias más atitudes e endireitar o nosso espírito. Mas também nos tornamos os recipientes das nossas orações. Por exemplo, quando oramos pela liberação do espírito de sabedoria sobre os nossos inimigos, recebemos sabedoria também. O princípio de bênçãos multiplicadas aplica-se a tudo o que fazemos na vontade de Deus,
quer estejamos oferecendo orações, dando dinheiro ou misericórdia, ou servindo as pessoas de maneira simples. O Senhor multiplica as bênçãos de volta a nós 100 vezes mais. Jesus garantiu aos discípulos, com toda certeza, vos asseguro, irmãs, mães, pais, filhos e bens, por causa de mim, do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais, mas no mundo futuro, ele oferece o quê? A vida eterna, que é a maior recompensa de todas, né, irmãos? Então, nunca, jamais daremos mais a Deus do que ele nos dá. Toda oração que fazemos inspirada no Espírito, ela será devolvida a vós e aos vossos entes queridos. Por exemplo, se você orar pela igreja do Espírito do Egito, em suas orações, liberarão as bênçãos de Deus sobre os cristãos de lá. E o conteúdo das orações também será liberado sobre você e sua família nesta vida e na era vindoura. Obviamente, não merecemos bênçãos, presta atenção, multiplicadas pelo fato de intercedermos. Nós não merecemos. Mas olha como que Deus faz. Quando Deus é exaltado, ele mostra a sua extravagante generosidade, irmãos, dando a seu povo um retorno 100 vezes maior. Imagina na vida eterna o quanto que ele vai entregar para aqueles que foram fiéis até o fim. Ele possui riquezas infinitas, irmãos. Deus é rico, irmãos. Deus é o dono do ouro, da prata. Ele dá a quem ele quiser, mesmo que a gente não mereça. Aí quando a gente intercede por alguém, se Deus quiser te exaltar, ele vai te exaltar. Se Deus quiser te preparar alguma coisa, a sua vida material, ele prepara. Mas principalmente a promessa da vida eterna que seu Filho Jesus ofereceu para nós. Afinal de contas, não tem dinheiro que paga a vida eterna. Não tem dinheiro nenhum que compra a salvação eterna, que só Jesus dá, irmãos. Por isso que Deus fala aqui no 7. Dar-nos uma herança. Que herança? Vocês não sabem. O Pai disse a Jesus para orar pela liberação da sua plena herança das nações. Pede em oração e eu te darei as nações como herança. Salmos capítulo 2, versículo 8. Parte do ministério de intercessão de Jesus inclui as orações que ele inspira os santos sob a sua liderança em toda esta era. Estas orações inspiradas pelo Espírito, exatamente como reinamos parcialmente com Jesus sobre as nações nesta era e na era vindoura em plenitude. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 10. Capítulo 20, versículo de 4 a 6. Olha só. Apocalipse, capítulo 3. Vamos no livro de Apocalipse? Olha só que interessante. Versículo 21. Olha que fala. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai ao meu trono. É uma promessa que Jesus fez desta era. E na era vindoura em plenitude. Ou seja, ele promete para nós o quê? Uma herança eterna. Capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus se fizeste reis e sacerdotes. Presta atenção. E eles reinarão sobre a terra. Sabe o que Deus está falando para você? Deus vai fazer com que seus filhos amados, que representa, vale dizer, que representa. Irmãos, Deus nunca deixa de lembrar de ninguém, mas que representa. Espera aí só um minutinho, irmãos. Eu estou aqui entrando no local errado. Espera aí, eu vou apagar aqui. Pronto. Ó, ele representa este aqui, ó, o justo verdadeiro. O justo verdadeiro é os sacerdotes, futuros sacerdotes da glória de Deus. Porque ele fala, você vai ser rei, você vai ser sacerdote, eles reinarão sobre a terra. Então, o justo verdadeiro, que faz a intercessão para as pessoas próximas, serão sacerdotes, né? Assim como já são filhos de Deus, o Altíssimo. Então ele fala, você será sacerdote na época vindoura que virá aí, a eternidade.
principalmente começando pelo milênio. Então, a promessa que Deus fez. E por fim, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. E vi tronos, aí ó, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Esses degolados ao santo da grande tribulação, que vão negar a marca no tempo da grande tribulação e vão ressuscitar no final da grande tribulação. Não em corpo celestial, mas em corpo normal, né, irmãos? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quais são esses justos? A noiva de Cristo, que é o filho mais amado de Deus, como Jesus Cristo amou, né? Glórias a Deus. Os convidados, as primícias de convidados e os santos da grande tribulação, além dos inocentes, são o povo chamado de justos. São justos. Aqueles que Deus não condenará, como está na Bíblia. Esses não receberão nenhum tipo de condenação, independente do grupo do justo que ele pertence. Porém, o ímpio, eles só vão ressuscitar depois do milênio, diretamente para a condenação no lago de fogo que arde como enxofre. Passarão pelo juízo final. É isso que vai acontecer com o ímpio. Porém, é como eu falei, os justos são esses grupos que a gente citou. Glórias a Deus, Senhor. Porque assim também nos unimos a Jesus na intercessão pelas nações, nesta era e na era vindoura. A intercessão nos dá, irmãos, então, uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Temos um investimento espiritual, está acabando aqui, com a sensação de sermos os donos, como também uma bênção eterna e alegria em todas as pessoas e lugares pelos quais habitualmente oramos e servimos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa da glória diante dele? Ora, não sois vós, com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Quem que não espera Jesus vir para nos arrebatar, né, irmãos? Glórias a Deus. Esta herança, ela começa nesta era. Comentar agora. E continua na era vindoura. Quando oramos pelo Egito, Japão, Irã ou outra nação, as nossas orações liberam bênçãos sobre essas nações, tá? Liberam bênçãos sobre nós e nossas famílias também. E recebemos uma herança em relação ao que acontece nesses países. Por exemplo, você ora, por exemplo, pelo corpo da noiva do Egito, que tem gente fiel lá. Eu oro pelo corpo da noiva do Japão, pelo Irã, pela outra nação lá, que tem justos fiéis na presença de Deus. Deus vai guardar eles. Deus vai abençoar eles. Deus vai renovar eles na presença do Espírito Santo. A nossa herança na intercessão tem um impacto a longo prazo. As nossas orações por pessoas e cidades têm um impacto tanto agora como na era vindoura. Orações dos santos na história são armazenadas numa taça perto do trono de Deus e têm um impacto no final dos tempos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouros cheias de incenso, que são que? As orações dos santos. Então todas as orações que você orou, tudo que você buscou na presença de Deus,
elas são cheias de incenso, que são o quê? As orações dos justos verdadeiros. Então é tudo intercedido. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para ler esse artigo aqui para terminar. Para terminar, irmãos, a vida de oração, o que é intercessão e quem pode interceder. Presta atenção. Quando você ouve a palavra intercessão, qual a primeira coisa que vem na sua mente, irmão? Talvez você se lembre do círculo de oração da igreja ou de um pequeno grupo denominado intercessores. Porque muitas igrejas, a igreja somos nós, né, irmãos? Somos todo o conjunto de nós aí, de tanto tempo verdadeiro de Deus, né, irmão? Porque o templo do Espírito Santo somos cada um de nós. E o conjunto delas forma uma igreja. A verdade? Porque as pessoas fazem petições a Deus. Certo? Mas hoje quero levar um entendimento um pouco mais amplo do que a intercessão significa. A origem da palavra interceder, ela vem do latim intercedere, que significa intervir e estar entre algo. Você deve se lembrar que até mesmo na matemática existe a teoria dos conjuntos, onde interseção significa estar entre dois ou mais conjuntos. Você não aprendeu isso na matemática? A origem dessas palavras é a mesma, logo possui o mesmo significado. Com isso em mente, agora vamos entender o que é fazer a intercessão diante de Deus, em favor de alguém ou algo. Para compreender de forma ainda mais clara, vamos ao que o Paulo descreve aos Romanos a respeito de Jesus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Está vendo aqui? Jesus intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Se interceder significa colocar entre algo, estar entre algo, intervir, podemos então entender que Jesus, ao interceder por nós, não apenas fala ao Pai, mas se coloca entre nós e o Pai. E não foi isso que Jesus fez ao vir à terra e morrer por nós, né, irmão? Sim, ele é o nosso grande intercessor, porque ele mesmo veio da carne intervir a nossa relação com Deus e impactar esse relacionamento para sempre. E a melhor notícia é que até hoje ele continua intervindo a nosso favor. Mas não paramos por aí. Hoje nós somos chamados para sermos intercessores diante de Deus. Assim como Abraão intercedeu por um povo, como o próprio Jesus intercedeu por nós, nós podemos estar entre Deus e uma causa. Consegue imaginar a grandeza do que isso é? Não apenas grande e poderoso, mas acessível e feito por todos nós. Assim como o evangelismo não é obra, apenas aquele que é considerado evangelista, ou profetizar apenas ao profeta. Interceder não é uma função de apenas um grupo seleto. Se pensarmos que Jesus apenas fez o que viu o Pai faz, então imagino que nós, como imitadores de Cristo, devemos fazer o mesmo. Todos podemos entrar em confiança pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Não é somente intervir, mas também resposta dessas orações. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, mas pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça e toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Nada terreno pode nos tornar dignos de interceder por algo. Apenas o sangue de Jesus é o que nos torna capazes de apresentarmos as causas das nações diante dele. Além do mais, nós nunca estaremos intercedendo sozinhos, vai dizer isso. Enquanto nós oramos por algo, o próprio Jesus ora por nós. Ele ora por nós, sabia? Ele é aquele que nos respalda diante de Deus. Aquele que é o advogado fiel, é o intercessor, é o mediador que intercede por todos nós, irmãos. Até mesmo como casa, né, como a presença da oração constante, nós estamos comprometidos em interceder até o retorno de Jesus. Todos os dias nós entramos pelo caminho que Jesus abriu e oramos. Não apenas falamos, como somos representantes de uma causa, mas esse encargo não está disponível para aqueles que estão em tempo integral em uma sala de oração. Não está disponível. É para todos nós que confessamos Jesus e cremos nele. Fora de tempo e dentro de tempo. Entendeu, irmãos? Glórias a Deus. É isso a intercessão. É uma parceria que você faz com Deus em lugar de uma oração. É uma aliança, irmãos. É uma aliança. Irmãos, lembrem de uma coisa. Deus, ele ouve a oração de um justo verdadeiro. Quem intercede pelas pessoas que são desprovidas do Espírito Santo são as pessoas que estão firmes na presença de Deus, como nós vimos no desenho. Prestem atenção uma última vez que eu vou mostrar um desenho. Um está revestido da presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Este aqui é o justo verdadeiro, tá? Cujo coração ele está transformado pelo Espírito Santo de Deus. E o anjo o reveste, ou seja, fica à volta dele. E o inimigo, ele não pode fazer nada, mesmo que ele esteja em volta, né? Em nossa volta aqui, né, irmãos? Mas ele sempre acha uma brecha, que nem nas nossas fraquezas, para poder nos atingir, certo? Porém, se você se arrepender, este domo aqui, na presença de Deus, quando Jesus perdoa seus pecados, este domo volta a fortalecer mais e mais e mais, fazendo com que o inimigo não consiga penetrar dentro deste domo espiritual, tá? Que vem da proteção do próprio Deus através do Espírito Santo. Já as pessoas que não andam na presença de Deus, como o ímpio, por exemplo, ele é desprovido desta proteção aqui, né? E nós temos, por exemplo, o morno e o ímpio. O morno está em dois termos, né? Tá? Parte do coração purificado e parte do coração corrompido. Ou seja, vive na iniquidade, mas também vive na presença de Deus. Porém, não tem a proteção deste domo que só os verdadeiros justos têm, tá? Então, ele precisa do quê? De intercessão do próprio justo. Aleluia, teu santo nome. Quando Deus entra no coração de um morno, por exemplo, o ímpio pode chegar a virar um justo? Pode. Poder pode, né, irmãos? Mas é o que eu falo para você. É mais fácil de explicar do lado do morno, né? Meio termo. Mas ele pode, então, de repente, se purificar. Não é verdade? Então, teu coração, ele vai purificando com o passar do tempo. Certo? Porém, com o passar do tempo, este coração, à medida que aprende as coisas de Deus, vai se purificando e fortalece na presença de Deus. Tá bom? Glórias a Deus. Nós vamos orar para encerrar esta live? Glórias a Deus. Espero que tenham aprendido bastante, irmãos. Vamos orar, então, por vocês aí. Pai nosso que habita nos céus, no íntimo dos nossos corações,
em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo. Esta noite, Pai, te agradecemos por esta live, desta parte sobre o assunto da intercessão. Senhor, que as pessoas justas e verdadeiras aprendam esta palavra, aprendam esse estudo, Pai, que foi aplicado, desses 7 termos que a gente explicou, Pai, sobre a intercessão. Quanto que era importante, Pai, que nós continuemos orando e intercedendo pelas pessoas próximas do nosso lar, Pai, que são desprovidas do dom espiritual, Pai, através da palavra de Deus, através da palavra de Jesus, Pai, que fortaleçam na presença do Espírito Santo, Pai, e que as pessoas que estão aprendendo, Pai, fortaleçam nas armaduras do Espírito Santo, e que eles possam aprender a justiça, a verdade e a retidão, Senhor. Deus Todo-Poderoso, intercedemos, sim, nas orações, Pai, de todos os que nos acompanham, seja no Face, seja os que acompanham no YouTube, de todas as almas que estamos cuidando na Tua presença. Deus Todo-Poderoso, Pai, agradecemos por tudo, Pai. Fortalece-nos na Tua presença e que nós continuemos firmes na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno para todos sempre. Eu vou dar por encerrado agora esta live. Muito obrigado, Pai, por nos dar força e capacidade de estar ensinando o Teu povo, Pai. Assim, Pai, tudo essas bênçãos te rogamos, em nome do Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos, irmãos, nesta live. Muito obrigado. Foi preparação de Deus, foi surpresa. E agradeço pela participação dos irmãos, tá bom? Glórias a Deus. Fiquem com a paz de Deus e até a próxima live, se Deus quiser, irmãos. Fui!